Eu queria convidar vocês, nós vamos falar brevemente, a abrir as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, o smartphone, talvez acessar ainda, que poucos trazem ainda a Bíblia. Quem traz a Bíblia física, levanta o braço. Olha lá, Esther foi a primeira. Mais alguém? Olha só. Foi o tempo que era o contrário, né? Mas faz parte, desde que você leia, desde que você se debruce, desde que você memorize, que você não dependa do Google, né, para encontrar os textos, mas é válido porque você pode ter até outras traduções diferentes daquela que no momento a gente vê, né? Tessalonicenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu depois de poucos anos de ele fundar a igreja. Foi na segunda viagem missionária de Paulo, provavelmente ele estava ali em 49, 50 depois de Cristo, e 51 ele escreve possivelmente essa carta. Foi uma pregação, a segunda cidade da Europa a receber o Evangelho. A primeira foi Filipos, Tessalonicenses foi a segunda, e Tessalônica recebeu o Evangelho de uma forma muito rápida. Se o apóstolo Paulo estava lá em 49, e em 51 ele já escreve uma carta igual a essa, é algo muito impactante de ver a mudança que aconteceu na vida daquela igreja, daquela cidade, em pouquíssimo tempo. Então a primeira pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é de que forma nós recebemos a palavra de Deus, porque esse povo aqui recebeu uma visita de um homem levantado por Deus, separado por Deus para pregar o Evangelho, e ele ficou provavelmente menos de um mês nessa cidade. Atos capítulo 17 fala que ele ficou 3 sábados, então é pouquíssimo tempo. Ele pregou o Evangelho, aquelas pessoas entenderam o Evangelho, entenderam a salvação em Cristo Jesus, esvaziou as sinagogas daquele lugar, mas não só os judeus se converteram, como principalmente aqueles que nem sabiam exatamente o que é ter um relacionamento com Deus, que eram os gentios. Então era uma igreja predominantemente de gentios convertidos, e em questão de 3 semanas o Evangelho foi pregado. E aí, no ano 51, possivelmente uns 2 ou 3 anos depois de Paulo estar lá, Paulo envia Timóteo para ir lá conhecer aquela igreja, saber da situação. Aí Timóteo traz um relato para Paulo. E essa carta aqui, o apóstolo Paulo escreveu ouvindo de Timóteo as informações vindo lá daquela igreja. E eu quero ler com vocês então esses textos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 ao 6. Nós vamos falar sobre virtudes. Virtudes. Olha o que diz o texto. Diz assim: recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posta em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. É interessante esse texto, porque sabendo que o apóstolo Paulo ouviu de Timóteo, ele escreve essas primeiras palavras dele nessa carta, falando assim, olha, no versículo 1, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Primeiro ele está falando assim, olha, quando eu lembro de vocês, eu lembro dessas virtudes. Quando eu penso em vocês, a primeira coisa que vem em mente é estas virtudes que vocês têm. Vocês são reconhecidos por serem assim. Essa é a grande virtude que vocês têm. E olha que fazem apenas 2, 3 anos que eu estive entre vós. Vocês ouviram o Evangelho, mas vocês abraçaram de tal forma, vocês entenderam tão bem, e vocês estão vivendo isso de forma tão real, que quando eu penso em vocês, é isso que me vem à mente. É isso que vem à mente. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês em cima disso é:
Quando alguém pensa a seu respeito, qual é a virtude que você tem que a outra pessoa com certeza conhece? Já viu isso em você? Quais são as virtudes? Será que a virtude que você tem é de ser uma pessoa muito amável nas palavras? Talvez você tenha uma virtude de ser muito amigo, muito compreensivo, sensível. Enfim, você pode falar várias virtudes aí que talvez você tenha, de trabalhador. Tem muita gente que são dedicados ao trabalho, né? Estudioso, não é aquilo? Puxa, como tu é uma pessoa estudiosa, é uma virtude, isso é muito bom. Qual é a virtude que uma igreja pode ter? Se o apóstolo Paulo escrevesse alguma coisa a respeito da PIB Floripa, o que ele diria? Né? Olha, essa igreja, quando eu lembro da PIB Floripa, eu lembro disso. Talvez um tempo atrás, nós poderíamos dizer, quem sabe até hoje, de ser uma igreja de discipulado. Talvez. Uma igreja de um bom ministério infantil, de um bom ministério de jovens, de adolescentes, de casais. Talvez são marcas, virtudes da nossa igreja, mas muitas vezes o que chama atenção, sabe o que é? É os templos gigantes que as igrejas podem oferecer. É os equipamentos eletrônicos da mais última geração, né? Modernos. Talvez as virtudes da maioria das igrejas que existem por aí são coisas materiais. Olha, aquela igreja é conhecida pelos templos grandes que ela tem, pela riqueza, pela grandeza. A gente teve o privilégio de conhecer o Vaticano, e quando eu lembro disso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a riqueza daquela igreja, daqueles templos lá, né? Não só do Vaticano, em várias outras igrejas de Roma. A riqueza, o ouro. Lembro da igreja, lembro do ouro. Talvez muitas igrejas evangélicas são reconhecidas pelo número de pessoas que frequentam, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas nos templos. Mas quando a gente pensa em PIB Floripa, quais são as virtudes da nossa igreja? Quando penso em você, quando as pessoas olham para você, quais são as virtudes que chamam a atenção na sua vida? O apóstolo Paulo disse assim, olha, faz muito pouco tempo que eu estive entre vocês, mas quando eu lembro de vocês, uma coisa me vem à mente. Aliás, 3 coisas vêm à mente. Primeiro, vocês têm uma virtude que é a fé que vocês têm é uma fé operante. Vocês não têm uma fé simplesmente que diz que crer. Vocês não têm uma fé que simplesmente demonstra que vocês acreditam num divino, num sobrenatural. Querido, se a sua fé se resume em você crer que Deus existe, se a sua fé se resume apenas em simplesmente saber de que existe uma vida eterna, ou de que existe um lugar melhor do que aqui, se a fé que você tem é uma fé que se resume em estar se sentindo bem num culto, numa comunidade como essa, pergunto para você, fé? Que fé é essa? Que virtude tem a sua fé? Quando nós olhamos para alguns textos, como por exemplo, Hebreus capítulo 11, eu preguei semana passada sobre Hebreus capítulo 11, pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, Abraão ofereceu o seu único filho em sacrifício a Deus. Pela fé, Noé, em meio a um monte de comentários negativos, um monte de deboche das pessoas, de rejeição, de humilhação das pessoas, pela fé, Noé foi atrás de madeira e começou a construir a arca. Pela fé, Isaías foi cortado ao meio. Pela fé, homens fizeram isso, pela fé, homens fizeram aquilo. Isso sabe o que significa? Isso é uma fé operante. Vocês que estão se batizando, que daqui a pouco estarão aqui, e nós como igreja, qual é a virtude que nós temos em relação à fé? Você tem uma fé que faz a diferença? Você pode dizer isso? Você pode dizer que a sua fé vai além do intelectual, do entendimento espiritual? Você pode afirmar isso? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo dessa igreja aqui é, eu admiro vocês,
Eu reconheço que vocês são homens e mulheres que trabalham pela fé, que vocês executam pela fé que vocês têm. Vocês não simplesmente reconhecem Jesus como Senhor, vocês não simplesmente reconhecem ser um povo de Deus, mas vocês fazem a diferença por onde quer que vocês vão. Que virtude maravilhosa! O que você pode falar a respeito da sua fé? Muitas vezes a fé, ela fala mais alto. Essa fé que o apóstolo Paulo está falando, uma fé que opera, uma fé que tem ação, ela fala muito mais alto do que conhecimento teológico. Tem muita gente que tem um conhecimento teológico muito raso, por alguns fatores, mas tem uma fé que faz toda a diferença. Que essa fé impacta pessoas que estão ao seu redor, pela sua atitude, pelo seu comportamento. Será que a nossa igreja, a PIB Floripa, que somos nós, né? A igreja não é esse lugar, a igreja somos nós. Será que nós somos conhecidos por alguém que tem uma fé operante? Olha o que fala esse texto de Tiago, capítulo 2. Eu coloquei ali também para a gente poder ler. Ó. Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Às vezes a nossa fé é uma fé que olha para a necessidade do outro, põe a mão na cabeça dele, e isso precisamos fazer, nós aprendemos que isso nós precisamos fazer, ora para a pessoa dizendo assim, ó, que o Senhor possa suprir cada uma das tuas necessidades, vai em paz, que Deus vai te dar o alimento, sendo que você talvez seja o provedor que Deus levantou para dar o alimento para ela. Aí você simplesmente ora e diz, vai, que Deus vai dar um jeito. Isso é fé? Que proveito de fé é essa? Que proveito que essa fé tem? Onde você só fica no âmbito espiritual e não se transforma em algo físico, material, real. Você é a pessoa. Lembra da parábola do bom samaritano? Você é o cara próximo. Se Deus trouxe na tua frente uma pessoa que carece de necessidade e você tem condições de ajudá-lo, você é a pessoa, não é o outro. Não ore para que Deus mande outro. Você é a pessoa. A fé ela precisa se transformar em coisas práticas. Práticas. Então vocês que estão se batizando, vocês que estão nesse momento do início da caminhada cristã, essa é uma virtude muito importante que vocês cultivem, uma fé que faz a diferença, que não é uma fé que simplesmente crê, mas é uma fé que faz. Porque a fé sem obras é morta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Tiago está falando. Se a fé não tiver atitude, talvez não seja fé verdadeira. Então, uma grande virtude que o apóstolo Paulo ouviu falar de Timóteo, Timóteo deve ter dito para ele assim, cara, faz uns 2, 3 anos que tu esteve lá, mas tu não tem ideia do que aqueles caras estão fazendo pela fé. Então, uma pergunta inevitável como aplicação dessa primeira virtude é, o que você precisa fazer em nome da fé que você tem? Defendendo aquilo que você defende, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque quais são os braços que Deus usa para abraçar o necessitado? São os nossos. Qual é a mão que vai levantar aquele que está caído? Não é a mão de Deus, não é a mão do falecido Maradona. Né? Tem a mão de Deus, né? É a sua mão, é o seu braço que vai levantar, que vai ajudar o próximo, aquele que carece, aquele que necessita. Então, primeira virtude, uma fé operante. Aquela igreja era conhecida por ter uma fé operante. Que vocês sejam conhecidos daqui 2, 3, 4 anos por terem uma fé que faz a diferença. Uma fé que é viva. Uma fé que é eficaz. Que age. Segunda virtude, vamos lá. A abnegação do vosso amor. Eu fiquei sabendo que vocês
Por mais que vocês tiveram pouco tempo de ouvir a palavra, e ainda assim vocês agarraram essa palavra como verdade absoluta. E vocês não só estão vivendo essa palavra, como dá para ver nos frutos de vocês, que vocês abrem mão do amor próprio para amar o próximo. Outra virtude que talvez a nossa igreja precisaria ter, ou deveria ter, ou talvez tenha, é uma igreja que ama. É uma igreja que não pensa só em si, mas ama o próximo. Uma igreja que abre mão das suas vontades, das suas necessidades, muitas vezes, para estender em atitude de amor o favor do próximo. O amar o próximo aqui não é um amor-sentimento. Talvez você diga assim, mas eu amo todo mundo. Que bom que você ama todo mundo, mas não é isso que a Bíblia pede para que você faça. Porque esse amor-sentimento não é o amor bíblico. Você precisa gostar das pessoas, ter afeto pelas pessoas, sim, isso sim. Mas quando a Bíblia fala sobre um amor ao próximo, e a gente viu isso, a gente conhece pela 1 Coríntios capítulo 13, que fala que um amor, primeiro, o amor ele dá validade a tudo que você for fazer. Tudo. Se não for por amor, o Gerson é um ministro de louvor, o Caio é um ministro de louvor, a Raquel está aqui no louvor, está todo mundo empenhado em servir através do louvor. Se vocês não fizerem isso por amor verdadeiro ao Senhor, não tem validade nenhuma. É isso que fala 1 Coríntios 13. Se você fala em línguas, se você é uma pessoa espiritual, se você ainda realiza milagres em nome de Jesus, seja o que, se você não faz por amor, isso não tem valor algum. Se você der tudo que você tem aos pobres e viver na miséria, embaixo da ponte, se você não fizer isso por amor verdadeiro, isso não tem valor algum. É a palavra que diz isso. O amor tudo sofre, o amor suporta, o amor estende o braço, o amor tudo crê, o amor é ação. E a abnegação do vosso amor é o que? Você abrir mão de si mesmo e fazer o bem para o próximo. Eu gosto muito desse texto de Filipenses 2, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando o outro superior a você mesmo. Olha esse desafio. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também com o qual o que é dos outros. Esse texto está incluído dentro de um dos textos mais cristológicos da Bíblia, que é Filipenses capítulo 2. Porque depois ele vai falar a respeito de Jesus. Olha o que Jesus fez. Jesus nos ama tanto, que ele se esvaziou de si mesmo, não se usurpou ser igual a Deus, ser o próprio Deus, na essência de Deus, mas antes se tornou homem, na figura humana ele foi reconhecido, sofreu todas as demandas da humanidade, do ser humano, e veio para servir. Isso é a abnegação do vosso amor. Ele poderia ter ficado na condição, lá na glória, e dizer, eu não vou lá me submeter a essa humilhação. Mas Jesus fez isso. Então uma característica dessa igreja aqui é que vocês abrem mão do amor próprio, de fazer tudo para você, de achar que você é o centro das atenções, que você é a pessoa mais importante do mundo, você se deixa muitas vezes de lado para fazer pelo próximo. Esse texto está desafiando você a considerar a necessidade do outro superior à sua. Já aconteceu comigo algumas vezes de estar em um lugar que eu estou com um biscoito, sanduíche, alguma coisa assim, e alguém vem para mim e diz assim, eu estou com fome, dá para mim, e a gente fica naquela situação, puxa, eu só tenho isso aqui, era meu, o que eu faço? Dá. Isso é abnegação do nosso amor. Pelo amor ao próximo. Pelo amor ao próximo. Eu pergunto, essa é uma virtude que você tem? Abrir mão de atender às suas necessidades, do seu próprio amor em prol do outro, para fazer o bem ao outro? A virtude do amor é outra virtude que vocês precisam ter. Esse amor que abre mão de si e estende o braço, como Jesus fez. Em 1 João, eu acho que isso que eu vou falar para vocês é uma das coisas mais maravilhosas, principalmente quando a gente pensa no casamento. 1 João fala a respeito do amor, dizendo o seguinte, que Deus é amor. Aquele que tem a Deus, tem o amor. Aquele que não tem Deus, não tem o amor. Você só pode viver uma vida assim,
de amar o próximo se você pertencer a ele. É isso que João diz. Então, se o amor que eu preciso ter pelo próximo é um amor que Deus colocou no meu coração, então olha só o que eu vou falar agora. Aquilo que deve nos estimular a amar o próximo não é a virtude do próximo, mas é a virtude do amor que eu tenho. Vocês entenderam isso? O que deve nos estimular a amar as pessoas não é porque elas são boas ou elas merecem o nosso amor, ou elas fizeram alguma coisa de bom, ou elas vão nos favorecer. O que deve nos estimular a amar o próximo é o amor que nós temos em Deus aqui, que já está em nós. Então, isso significa o quê? Que você deve amar incondicionalmente. Isso salva casamento. Isso salva qualquer crise de relacionamento pai e filho, de mãe e filha. Salva tudo. Se você ama o próximo, se você ama aquela pessoa, independentemente do que ela faça, do que ela mereça, mas você ama porque você tem um amor dentro do seu coração, querido, você vai experimentar isso. Então, a segunda grande virtude que o apóstolo Paulo fala daquela igreja, que ele ouviu do Timóteo. Timóteo disse para ele: Paulo, se tu visse o jeito que eles se amam, se tu visse o jeito que eles servem um ao outro, tu não vai acreditar. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, eu tenho visto a fé operante de vocês, eu tenho visto como vocês têm aberto mão de si mesmo por amor ao próximo, em servir ao próximo, em fazer o bem ao próximo. Entenderam as duas? Vamos à terceira. Tem mais uma virtude daquele povo, que quem sabe é a virtude da nossa igreja. Quando eu lembro da PIB, como aqueles irmãos se amam, como aqueles irmãos abrem mão de si mesmo em prol do próximo, fazer o bem ao próximo, como eles têm uma fé operante, uma fé que faz a diferença. Mas tem a terceira ainda. A terceira é a firmeza da vossa esperança. A firmeza da vossa esperança. Está ali no versículo 3. Da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que está querendo dizer com essa palavra firmeza? Essa palavra firmeza está querendo dizer, em outras palavras, assim: olha, vocês são perseverantes, vocês são convictos, vocês não vacilam, e vocês não desistem, e vocês não param, porque vocês têm uma esperança que move vocês a continuar, que é em Jesus Cristo. Que coisa! Que unidade em Cristo é essa que você não para, que você não se apavora diante das crises, que você não tem medo diante dos desafios da vida? Sabe por quê? Porque você tem uma esperança em Cristo Jesus tão forte, que os problemas não serão maiores do que essa união com Ele, essa presença dEle na sua vida. Vocês são perseverantes, vocês não param nunca. Vocês enfrentam desafios, sofrimentos, lutas, mas vocês não param de gerar frutos. Vocês não param de caminhar. Vocês que estão se batizando, que estão no início da vida cristã de vocês vão ter grandes desafios. Grandes desafios. E o que deve manter vocês perseverantes até o fim, não é porque vocês participam de uma igreja boa, de que vocês têm pessoas boas ao lado de vocês, porque pessoas vão decepcionar, pessoas vão pecar contra vocês, vão deixar vocês na mão na hora que vocês mais precisam. Mas a firme esperança em Jesus Cristo. Esperança de que Ele está conosco todos os dias, de que Ele não vai nos abandonar, de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza. Quando Josué sentiu medo, e ele sentiu medo, Deus disse para ele assim: ó, Josué, não temas, seja forte e corajoso. Por quê? Porque tu pode? Não, porque eu estarei contigo todos os dias. Quem tem a esperança firmada nisso, nessas verdades, não vai desistir na crise, não vai abandonar a fé por causa de problemas. Queridos, tem tantas pessoas que eu fico impressionado de ver a facilidade que abandonam a fé, que eu acho que na verdade nunca entenderam, porque quem entende e nasce de novo, eu acredito que não abandona a fé. Queridos,
Muitas vezes, jovens, solteiros, encontram uma pessoa, se apaixonam por uma pessoa que não é crente, que muitas vezes é de uma religião qualquer, ou nem acredita em Deus. E sabe o que acontece? A pessoa abre mão da sua fé, abre mão daquilo que ela está buscando, porque se apaixonou por aquela outra pessoa. Tem pessoas que na hora da crise clamam a Deus, buscam a Deus, aí no primeiro a prosperidade que aparece, você ganha um aumento, você ganha uma oferta, um dinheiro, uma herança, aí sabe o que você faz? Abandona a fé. O que deve manter o povo perseverante, e é isso que aconteceu com aquele povo, é a esperança em Cristo Jesus. É isso. Não é porque você tem ou porque você não tem. Não é porque você está vivendo uma situação, está vivendo outra situação, mas é por causa da fé em Cristo Jesus, por causa que a esperança que você tem está em Jesus. Essa é uma grande virtude. Será que a nossa igreja é reconhecida pela nossa perseverança na esperança em Cristo? Ou a nossa perseverança enquanto as coisas estão bem? É muito fácil você se manter fiel a Deus quando as coisas estão bem. E quando estão ruins? E quando vem a doença? E quando vem a colisão do carro, né? Como a Raquel compartilhou antes. Quando vem a luta, a dificuldade, você se mantém da mesma forma? Motivado, animado, encorajado, continuando? Uma fé operante. Um amor que abre mão de si em prol do próximo. E uma firme, perseverante, firme esperança em Jesus. Não é na igreja, não é no pastor, não é num líder, não é em pessoas, é em Jesus. Essa esperança vai para sempre. Essa esperança é para te levar para sempre. Agora qualquer outra tem data marcada para terminar. O texto vai continuar, vai falar assim: porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas houve o poder do Espírito Santo. Queridos, um povo como aquele, segunda cidade da Europa evangelizada, em menos de 2, 3 anos já tem virtudes como essas, é porque o Espírito Santo de Deus operou na vida daquela igreja. Porque eles ouviram a palavra, e não só ouviram a palavra, mas o Espírito Santo tratou do coração deles, para que eles pudessem ter convicções. O Espírito Santo de Deus está contigo, e Ele vai te trazer a iluminação, o entendimento, a compreensão da palavra. Está escrito em 1 Coríntios 2, dá uma lida naquele capítulo todo, você vai ver isso. Ele vai fazer você enxergar coisas que você jamais enxergava, que você nunca enxergou antes, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para ele. Sabe o que ele está falando? Não está falando da vida eterna. Está falando que o Espírito Santo de Deus vai te trazer um entendimento da palavra que você vai dizer: meu Deus, como que eu nunca vi isso? Você não está sozinho. É Ele que traz convicções, mas para trazer essas convicções você precisa ler a palavra. Vocês precisam ler a palavra. E o Espírito Santo vai agir com poder, trazendo convicções no coração de vocês. Continuando. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quantos aqui podem dizer: eu sou um imitador de Cristo? 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Já pensou? Coisa boa. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pode imitar qualquer um daqueles irmãos lá da PIB, porque eles são parecidos com Jesus Cristo. Já pensou? Toda criança pode se espelhar na Mariana, porque ela é uma seguidora de Jesus e ela imita Cristo Jesus. Pode seguir ela. Ela vai te levar a Jesus Cristo. As atitudes, o comportamento, o caráter dela vai te levar à semelhança de Jesus Cristo, que esse é o propósito. Você é imitador de Cristo? Nós somos modelos, mas agora no próximo versículo a gente vai ver isso, modelo para todos os crentes. Mariana, se torna um modelo para todos os crentes. Na tua idade, no teu contexto, papai também, Mário, a senhora também, se tornem modelos, exemplos. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Olha o jeito que ela trata o marido. Olha o jeito que ele trata os filhos, a esposa. Olha o jeito que ela trata os pais. Olha como ela obedece os pais. Olha como ela conhece a palavra de Deus.
sejam modelos. Dentro da PIB Floripa existem muitos modelos de como ser um cristão. Você é um modelo? As pessoas que estão ao seu redor olham para você e veem como um modelo ou não? Suas maiores virtudes. Nós vimos que é uma fé operante, a abnegação do seu amor, a firmeza da esperança, imitador de Cristo, discípulo de Jesus e modelo para outros crentes. Queridos, nós não vamos nos prolongar muito, a gente vai ter agora a segunda parte para terminar. Eu quero que você pense sobre isso. Você é reconhecido por ser um crente que tem uma fé operante, que tem esse tipo de amor, que tem esse tipo de firmeza, de perseverança no seu coração, porque a sua esperança está em Cristo Jesus. Você é um imitador de Cristo. Você é um exemplo a ser imitado. Você é um modelo. Que Deus possa nos desafiar a sermos isso. Hoje em dia, queridos, pensando no contexto cristão, pensando no contexto religioso, existem muitos discursos, alguns discursos muito bons, que por detrás disso tem vários cursos que dão a você habilidade para falar, dão a você categoria para falar, e você convence até um poste às vezes a dormir. Mas a pergunta é, chega de discurso, nós precisamos ter atitude. Você convidar uma pessoa hoje para vir à igreja, a pessoa vai pensar em tudo aquilo que ela já viu de igreja, principalmente o que ela vê na televisão. Você dizer para ela, olha, lá é um lugar bom, vamos lá conhecer a PIB, é um lugar legal, um lugar joia. Querida, ela vai ouvir isso todas as vezes que alguém convidar ela para ir para uma igreja. Agora, se por detrás desse convite tem uma vida que diz para ela que funciona, vai fazer toda a diferença. Você é uma pessoa que mostra que o Evangelho funciona? A sua vida no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, você tem demonstrado que o Evangelho funciona? Porque isso é ser modelo. E as pessoas olharem para você e dizem, eu quero isso. Eu não sei nem como que eu vou conseguir, me ajuda, mas eu quero isso. Talvez as pessoas nem foram convidadas, ela fala assim, meu Deus, o que está acontecendo contigo? Aí você lembra, olha, minha vida tem sido nas mãos de Deus, Jesus tem mudado completamente a minha história, tu quer conhecer Jesus? Quero. Então não adianta só discurso, não adianta só convite, não adianta só proposta, o que adianta mesmo é que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, na sua casa, com aqueles que já conhecem vocês, que vão dizer assim, cara, esse Gerson não é o mesmo que eu conhecia lá atrás. Na Judéia, que talvez alcance pessoas mais distantes, na Samaria, que é aquelas pessoas que rejeitavam vocês, que rejeitavam crentes, que não queriam saber de igreja, mas até os confins da terra, talvez gente que você nem imagina, que foi alcançado por causa da sua vida. Então seja um modelo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, Senhor, que nos desafia a termos essas virtudes, ó Deus, que não são virtudes materiais, não são virtudes que agradam ao homem, mas são virtudes que glorificam o Teu nome, Senhor. Porque são virtudes que expressam exatamente aquilo que a Tua palavra propõe para a vida de cada um de nós, ó Deus. Nós não simplesmente sermos regenerados, justificados e recebemos a vida eterna, mas temos uma vida aqui na terra, Senhor, que aponte para o Senhor, que glorifique o Senhor, que espalhe para todo esse mundo, ó Deus, que funciona, que o Teu Evangelho é um Evangelho eficaz, que transforma a nossa vida, a nossa história. E glorificamos o Teu nome através de uma vida transformada, Senhor, transformada não por nós mesmos, mas pelo Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós queremos que essa igreja tenha essa virtude, Pai. Mas essa virtude precisa começar nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas atividades. Então eu peço por cada um que está aqui, ó Pai, não só esses que se batizaram hoje, mas todos nós, Pai, para que nós tenhamos essa vida de uma fé operante, de uma abnegação do nosso próprio amor, também de termos essa esperança, essa firmeza na esperança que nós temos em Cristo Jesus, e isso nos mantém de pé
independentemente das lutas que nós enfrentamos, que nós sejamos sim imitadores do Senhor e modelos, ó Deus, modelos para todos aqueles que olharem para nós e enxergar Cristo Jesus, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Ó Pai, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.